Você está prestes a descobrir algo que pode mudar a sua vida, ou salvá-la. Porque existe um hábito que milhões de pessoas fazem todos os dias, sem nem desconfiar, e que está detonando o próprio coração por dentro, silenciosamente. Você pode estar entre elas. E é por isso que este vídeo precisa da sua atenção agora. Porque esse erro comum, esse detalhe que parece pequeno, é na verdade um gatilho perigoso para algo que ninguém quer enfrentar: um infarto. Um colapso cardíaco que pode acontecer de repente, mesmo em quem se sente saudável, mesmo em quem nunca teve problema algum. Você pode estar achando que está tudo certo com sua saúde, que seu coração está firme e forte, mas e se eu te dissesse que existem comportamentos simples e até normais no dia a dia que estão preparando o terreno para o pior? Que aos poucos, sem nenhum alarde, vão entupindo suas artérias, inflamando seu corpo e silenciosamente aproximando você de uma emergência médica. Isso não é teoria. Isso é realidade para milhões de pessoas. E antes? A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas que infarta hoje não tinha ideia do que estava acontecendo dentro do próprio corpo. Não sentia dor. Não tinha sinais visíveis. E muitas vezes, até os exames pareciam normais. Só que por dentro, as artérias estavam se deteriorando em silêncio. E o coração, cansado, apenas esperava o próximo gatilho para falhar. E imagina, e nos ajuda a continuar levando esse conteúdo adiante. Agora sim, vamos direto ao que interessa. Todo mundo já ouviu falar que infarto mata, mas poucos entendem o que realmente acontece antes do coração parar, porque o infarto não surge do nada. Ele é construído, dia após dia, escolha após escolha, cada garfada errada, cada noite mal dormida, cada estresse ignorado, cada desculpa para não se mexer. Tudo isso vai se somando como um veneno lento, até que um dia, sem aviso, o corpo grita. E quando ele grita, é porque o estrago já foi feito. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas que infarta hoje não tinha ideia do que estava acontecendo dentro do próprio corpo. Não sentia dor, não tinha sinais visíveis. E muitas vezes, até os exames pareciam normais. Só que por dentro, as artérias estavam se deteriorando em silêncio. E o coração, cansado, apenas esperava o próximo gatilho para falhar. E o mais assustador é que esse processo começa com atitudes consideradas normais. Comer um salgadinho no meio da tarde, aquela pizza rápida no jantar, o refrigerante gelado que acompanha o almoço. Tudo isso parece inofensivo, até que você entende o que realmente está acontecendo no seu sangue após essas escolhas. Os alimentos ultraprocessados, cheios de sódio, açúcar, conservantes e gorduras trans, não apenas aumentam o peso ou a barriga, eles causam inflamação nas suas artérias. E uma artéria inflamada é um terreno fértil para a formação de placas de gordura. Essas placas crescem lentamente, como lodo grudando nas paredes de um cano. E quando crescem demais ou se rompem, elas interrompem o fluxo de sangue de forma súbita, e o coração não perdoa. É nesse momento que o infarto acontece. Rápido, silencioso, mortal. Mas talvez você esteja pensando: ah, mas eu como isso desde sempre e estou bem. Só que o corpo humano tem uma capacidade incrível de resistir, até certo ponto. A questão não é o hoje, é o amanhã, é o acúmulo. É o histórico que você está construindo, sem perceber. É o desgaste silencioso que vai somando, somando, até ultrapassar o limite. E aí, meu amigo, não tem volta. O que poderia ser prevenido com escolhas simples vira um drama de emergência médica, de UTI, de cirurgia, de luto. E não é só a alimentação que participa dessa armadilha. Dormir pouco ou mal tem um impacto direto no coração. O sono é o momento em que o corpo se regenera, equilibra hormônios, reduz inflamações. Quando você ignora esse ciclo, indo dormir tarde, acordando cansado, vivendo em um ciclo de exaustão, você está sabotando sua saúde de dentro para fora. E se somarmos a isso o sedentarismo, o cigarro, o álcool em excesso, a pressão alta descontrolada, o colesterol ignorado e o estresse emocional constante, temos um coquetel perfeito para uma tragédia anunciada. O coração é um órgão nobre. Trabalha sem parar desde o dia em que você nasceu. Bate em média 100.000 vezes por dia, todos os dias da sua vida. Nunca tira férias. E ele aguenta muito. Mas até quando? Tem gente que só percebe a gravidade depois que o susto vem. Depois que acorda na maca de um hospital, com fios no peito, sem saber se vai sair dali andando. Outros nem têm essa chance. Por isso este vídeo existe, para que você não precise passar por isso. O primeiro passo é entender que o infarto não é um raio que cai do céu.
Ele é fruto de escolhas, e isso significa que ele também pode ser evitado com outras escolhas. E aqui começa a virada. A alimentação precisa deixar de ser um campo minado, precisa virar fonte de vida e não de destruição. Isso não significa viver de dieta restrita ou contar calorias o tempo todo. Significa fazer trocas inteligentes, tirar o que destrói, colocar o que constrói. Sabe aquele biscoito recheado do café da manhã? Que tal trocar por um iogurte natural com frutas e chia? Aquele hambúrguer pronto no almoço? Substitua por uma refeição caseira com arroz, feijão, legumes e um bom pedaço de peixe grelhado. O refrigerante gelado que parecia inofensivo, deixe de lado e prefira água com limão, chás naturais ou sucos integrais, com moderação. Pequenas mudanças, grandes resultados. E o mais bonito é que o corpo responde rápido. Em poucos dias comendo melhor, você já sente mais energia. Em semanas, seu sono melhora, sua pressão começa a se ajustar, o intestino funciona melhor. E em poucos meses, exames que antes apontavam risco começam a se normalizar. Isso é a inteligência natural do corpo. Ele se cura, ele se renova, ele só precisa da sua ajuda. Mas nada disso vai acontecer se você continuar ignorando o alerta. Se continuar dizendo, um dia eu mudo, depois eu vejo isso, ainda sou novo para me preocupar. Porque a doença não espera o seu tempo. Ela age no tempo dela. E às vezes, quando você resolve olhar, já é tarde. Então, pare agora e se observe. Como estão seus hábitos? O que você tem colocado no seu prato? Quantas horas você tem dormido? Há quanto tempo não faz um exame? Quando foi sua última caminhada ao ar livre? Está esperando o quê para começar? Seu coração está com você o tempo todo. Bate sem pedir nada em troca, mas ele precisa de cuidado, e esse cuidado começa agora. É curioso como o ser humano aprende a conviver com o perigo sem perceber. Acorda cansado, passa o dia estressado, sente o coração acelerar no meio do trânsito, engole a comida às pressas, dorme mal, acorda pior. E ainda assim diz que está tudo bem, mas não está. E o corpo dá sinais. O problema é que a maioria aprende a ignorá-los. A dor de cabeça constante, culpa do trabalho, o cansaço persistente, só mais uma semana puxada. A falta de ar? Ah, deve ser ansiedade. O coração batendo mais forte à toa? Talvez nervoso, talvez nada. Mas no fundo, todos esses sinais são como luzes de alerta piscando no painel. E quanto mais você ignora, mais perto chega do colapso. O estresse, por exemplo, não é só um sentimento. É uma bomba química circulando dentro de você. Toda vez que você entra em estado de tensão, o corpo libera cortisol e adrenalina. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, elevam a pressão, espessam o sangue. E se isso acontece de forma crônica, ou seja, todo dia, o tempo todo, o coração trabalha em sobrecarga, sem descanso, sem alívio. E quando esse estado se mantém por semanas, meses, anos, o corpo passa a viver num estado de alerta constante. E sabe o que isso significa? Artérias mais rígidas, batimentos irregulares, maior risco de inflamação, acúmulo de gordura nas paredes dos vasos. Ou seja, uma estrada perfeita para o infarto. Agora junte a esse cenário outro inimigo invisível, o sono ruim. Dormir mal não é só estar cansado, é privar o corpo do único momento em que ele se regenera de verdade. Durante o sono profundo, a pressão cai, o batimento cardíaco desacelera, o cérebro regula hormônios, o fígado desintoxica, os vasos se restauram. Quando você pula essa fase, dormindo pouco ou com qualidade ruim, o corpo não faz o que precisa e paga um preço altíssimo por isso. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm risco até 50% maior de desenvolver doenças cardíacas. E não é exagero. O sono ruim afeta diretamente a pressão arterial, o controle do açúcar no sangue, o apetite, o humor e, claro, o coração. É como dirigir um carro com um motor superaquecido e dizer que está tudo certo. Uma hora vai parar. E vai parar de vez. E tem mais. A pressão alta silenciosa é um dos maiores assassinos do século. Muita gente anda por aí com 15 vezes 10, 16 vezes 11, 17 vezes 12, sem sentir absolutamente nada. E é justamente isso que a torna tão perigosa. Porque enquanto você vive normalmente, ela vai castigando os vasos, machucando por dentro, provocando microlesões que inflamam, endurecem, entopem. E quando esse processo se junta ao estresse crônico, ao sono ruim, à má alimentação, ao sedentarismo, o resultado é previsível: um infarto, um AVC,
um colapso. E nesse ponto da conversa, você pode até pensar: mas eu sou assim faz tempo, e tô aqui. E é aí que mora o engano. Porque o fato de você ainda estar aqui não significa que o corpo esteja bem. Ele só está resistindo, aguentando firme. Mas por quanto tempo? A doença cardiovascular é traiçoeira. Ela não costuma avisar com antecedência. Às vezes, o primeiro sintoma é o último. Por isso, esperar sentir alguma coisa para mudar é perigoso. É como esperar a casa pegar fogo para comprar o extintor. E se você pensa que só os mais velhos correm risco, pense de novo. Cada vez mais pessoas com 30, 40 anos estão sofrendo infartos fulminantes. E quando se investiga, o cenário é sempre parecido: estresse alto, sono ruim, má alimentação, falta de exames, rotina acelerada. Um ciclo que poderia ser interrompido com decisões simples, mas que muita gente só toma depois que a vida cobra caro demais. É preciso ter coragem para mudar antes do susto. É preciso reconhecer que cuidar da saúde não é um luxo, é um compromisso com a própria vida. E a boa notícia é que não precisa ser radical, basta ser constante. Reduza o estresse com pausas conscientes no dia. Respire fundo, saia para caminhar. Desconecte-se das telas por alguns minutos. Troque a última hora de celular por um banho quente, um chá relaxante, um momento de silêncio. Estabeleça um horário fixo para dormir. Crie um ritual noturno que diga ao seu corpo: agora é hora de descansar. Comece a prestar atenção no seu coração. Ouça os sinais. Olhe para dentro. A vida moderna exige muito, mas o corpo só aguenta se for cuidado. E o coração, esse guerreiro incansável, precisa da sua ajuda para continuar batendo forte por muitos e muitos anos. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar de algum lugar. E agora é um ótimo momento. Por dentro do corpo humano, existe uma rede de estradas que transporta a vida. São artérias, veias, capilares. E o coração, no centro de tudo, bombeando sem descanso. A cada batida, o sangue leva oxigênio, nutrientes, hormônios. Ele aquece, limpa, nutre, protege. Mas o que acontece quando essas estradas começam a se deteriorar? Quando o sangue, em vez de fluir livremente, encontra obstáculos no caminho? É aí que começa a verdadeira história do infarto. Não é uma história de um momento, é uma história de anos. Um processo lento, invisível, silencioso, mas letal. Dentro de cada artéria há um revestimento fino e sensível chamado endotélio. Ele é como uma camada de proteção. Quando você se alimenta bem, se movimenta, dorme o suficiente e cuida das emoções, esse revestimento fica saudável, liso, intacto. Mas quando o corpo vive inflamado, seja por causa de açúcar, fritura, estresse, cigarro, álcool ou pressão alta, esse revestimento começa a rachar. Imagine isso como um cano de água que vai enferrujando por dentro. Com o tempo, essas rachaduras internas permitem que o colesterol ruim, o LDL oxidado, se infiltre ali. O corpo entende isso como um problema, como uma ameaça, e envia células de defesa. Só que, em vez de resolver, essa equipe de emergência acaba formando um pequeno inchaço dentro da artéria. Essa bolha, esse acúmulo, é o que chamamos de placa de ateroma. No começo ela é pequena, mas se os hábitos ruins continuam, ela cresce. E ao crescer, começa a obstruir a passagem do sangue. É como colocar pedras no leito de um rio. A água ainda passa, mas com mais dificuldade. O problema é que essas placas, além de atrapalhar o fluxo, são instáveis. Elas podem romper, e quando isso acontece, o corpo reage formando um coágulo. O coágulo fecha de vez a artéria, e é nesse instante que o coração para de receber sangue. E quando falta sangue no coração, ele infarta. O tempo entre o rompimento da placa e o infarto pode ser de poucos minutos, e a maioria das pessoas não tem nenhum sintoma antes disso, nenhuma dor, nenhum aviso. O corpo apenas colapsa, e o mais trágico é que tudo isso poderia ser evitado, se as placas não tivessem se formado. Se o endotélio tivesse sido protegido, se os alimentos fossem mais naturais, se o estresse tivesse sido controlado, se o sono tivesse sido respeitado, se os exames tivessem sido feitos antes do estrago. É importante entender que o infarto não é uma doença isolada. Ele é o estágio final de um processo que começou muito antes. Começou no momento em que você escolheu o refrigerante em vez da água, o fast food em vez do arroz e feijão,
Começou naquelas noites que você varou acordado, naquela rotina sem pausas, sem autocuidado. Começou com cada pequeno descuido, que parecia inofensivo, mas que o corpo foi acumulando como um fardo invisível. A boa notícia é que, mesmo que você já tenha feito escolhas ruins por anos, o corpo ainda pode reagir, ainda pode se regenerar. A ciência mostra que, ao adotar um estilo de vida saudável, muitas dessas placas param de crescer. Algumas até regredem. O endotélio se fortalece, o risco diminui. A vida se prolonga, mas isso exige ação, exige mudança real, porque não adianta apenas assistir a um vídeo como este e seguir com os mesmos hábitos. O conhecimento só se transforma em proteção quando vira atitude. A primeira atitude que você pode tomar é observar seus próprios sinais. Você tem sentido cansaço exagerado ao subir uma escada? Tem acordado várias vezes durante a noite? Sente palpitações? Inchaços? Respiração curta? A pressão está alta com frequência? Tem feito exames de sangue? Sabe quanto está seu colesterol? E a glicose? Essas respostas podem dizer muito sobre o estado atual do seu coração. E ignorar essas perguntas pode custar caro demais. Por isso, procure ajuda. Marque um check-up. Faça um eletro. Meça sua pressão por alguns dias seguidos. Veja como está seu HDL e LDL. Pergunte ao seu médico se está tudo bem mesmo, ou se você está apenas achando que está bem. Muitas pessoas que infartam se surpreendem porque se sentiam ótimas, mas sentiam mesmo? Ou só não estavam prestando atenção? É hora de mudar essa mentalidade, de sair da ilusão do comigo não vai acontecer, porque vai. Se você não mudar, vai. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Mas uma hora o corpo cobra. E cobra com juros. Você pode começar agora mesmo, com escolhas pequenas. Trocar o pão branco pelo integral. Reduzir o sal nas refeições. Cortar o açúcar exagerado. Deixar de comprar bolachas, sorvetes, congelados. Andar mais, nem que seja 15 minutos por dia. Dormir mais cedo. Meditar por 5 minutos antes de dormir. Se permitir respirar fundo no meio do caos. São passos simples, mas profundos, e são esses passos que vão abrir caminho para um coração mais forte, artérias mais limpas, mente mais leve e vida mais longa. O infarto não precisa ser seu destino, mas ele será, se você continuar trilhando o caminho que leva até ele. Você já reparou como o ser humano só aprende a valorizar o coração quando ele falha? É quando sente o aperto no peito, quando perde o fôlego no meio de uma caminhada que antes fazia com facilidade. Quando acorda no hospital e ouve, pela primeira vez, o médico dizendo: "Você teve sorte." É nesse momento, e quase sempre apenas nesse momento, que a ficha cai, e aí o arrependimento invade, a consciência desperta, mas às vezes já é tarde. Eu já vi homens fortes chorarem ao lado de uma cama, com tubos no peito e o peito aberto. Já vi mulheres jovens dizendo que dariam tudo para voltar atrás e fazer diferente. Gente que passou a vida cuidando dos outros e esqueceu de si. Gente que achava que saúde era garantida só porque não sentia dor. Mas o corpo estava gritando havia anos e ninguém ouviu. E esse é o problema. O coração avisa, mas o aviso é sutil. Ele fala por meio do cansaço, da insônia, da dor nas costas, da irritabilidade, do intestino preso, da mente agitada, da respiração curta. Mas você ouve? Ou segue empurrando com a barriga? Quantas vezes você já disse: "Depois eu vejo isso"? Quantas vezes ignorou um exame, remarcou uma consulta, disse que era só uma fase? Quantas vezes preferiu acreditar que era só estresse, só ansiedade, só um resfriado? Enquanto isso, por dentro, as artérias iam se transformando em tubos duros, inflamados, cheios de placas que só cresciam, até que uma hora, uma pequena fissura interna virou uma tragédia. A verdade é que a vida moderna empurra você para o colapso. Tudo é rápido, urgente, pressionante. São prazos, boletos, cobranças, redes sociais, falta de tempo. É como viver num campo minado emocional. E no meio disso tudo, cuidar da saúde parece ser só mais um item na lista, que vai sendo adiado, 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 até que o corpo não permita mais. E é nesse ponto que muitos chegam quebrados, fragilizados, dependendo de remédios, aparelhos, cirurgias, pedindo uma segunda chance, querendo recuperar o tempo perdido. Mas nem sempre dá. E quem consegue, volta para a vida com um olhar diferente. Enxerga valor em coisas simples. Uma noite bem dormida, uma refeição sem pressa, um abraço demorado, um banho de sol, um coração batendo em paz. Mas por que esperar o susto para despertar? Por que só dar valor quando quase perdeu tudo?
O que falta para você se colocar em primeiro lugar? Não por egoísmo, mas por sabedoria, porque quando você se cuida, você vive melhor e faz os outros viverem melhor também. Você inspira, protege, ensina, você se torna um exemplo. E exemplos mudam histórias. Imagine agora que você tem uma nova chance, um ponto de virada, um dia em que tudo muda. Pode ser hoje, pode ser agora. Você não precisa esperar o fundo do poço. Pode escolher subir antes de cair. Pode escolher viver com consciência. A mudança começa no momento em que você decide parar de se sabotar, de dizer que não tem tempo, de achar que saúde se resolve com sorte. Porque não se resolve. Saúde é construída com escolhas, pequenas, diárias, intencionais. Você pode continuar dormindo mal, comendo qualquer coisa, vivendo sob pressão e torcendo para não infartar. Ou pode respirar fundo, olhar para dentro e dizer: chega. Chega de adiar. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de aceitar uma vida que te adoece. E não precisa ser perfeito, só precisa ser consistente. Comece escolhendo um café da manhã melhor, dê uma volta no quarteirão, beba mais água. Faça aquela consulta que você vem adiando. Diga não para aquilo que te sobrecarrega. Diga sim para aquilo que te nutre. E acima de tudo, escute seu corpo. Ele fala, sempre falou, só que você não estava ouvindo. Talvez você esteja vendo este vídeo agora à noite, cansado, com o celular na mão, deitado, dizendo que amanhã muda. Então, por favor, faça de amanhã um dia diferente. Comece com um bom café da manhã. Faça uma caminhada de 15 minutos. Escolha um prato colorido. Desligue o celular uma hora antes de dormir. Respire. Agradeça por estar vivo, porque estar vivo é um privilégio. E cuidar da vida é uma missão sagrada. Seu coração é o centro de tudo, não só do seu corpo, mas da sua história. É com ele que você ama, que você sente, que você vive. Então, por que tratá-lo como se fosse descartável? Você ainda pode ter muitos e muitos anos pela frente. Anos com saúde, energia, lucidez. Anos para curtir a família, viajar, trabalhar com alegria, envelhecer com dignidade. Mas tudo isso depende de uma decisão. A decisão de mudar, de recomeçar, de fazer diferente a partir de agora. E se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você já sabe disso e está pronto. A essa altura, talvez você esteja sentindo algo diferente aí dentro. Talvez não saiba explicar, mas alguma coisa mudou. Porque não se trata apenas de ouvir informações, trata-se de sentir a verdade por trás delas, de reconhecer que chegou a hora de se olhar no espelho e admitir: eu posso fazer diferente. E pode mesmo, porque agora você já sabe o que está em jogo. Já sabe que não são apenas números em um exame de sangue ou a quantidade de gordura no prato. Está em jogo o som das batidas do seu coração, a vitalidade do seu corpo, a liberdade de caminhar sem medo, respirar sem dor, viver sem limitações. E tudo isso depende do que você vai fazer daqui para frente. A maioria das pessoas pensa que precisa de um plano mirabolante para mudar a saúde. Dietas radicais, academias caras, suplementos mágicos. Mas a verdade é que não. A mudança real acontece nas pequenas escolhas. É quando você diz não para o refrigerante e sim para a água. Quando escolhe subir as escadas em vez de pegar o elevador. Quando dorme uma hora mais cedo. Quando diz basta para o estresse e tira 5 minutos do dia só para respirar. Esses pequenos gestos parecem simples, mas eles somam. E somam muito. Eles são como tijolos construindo um novo corpo, um novo estilo de vida, um novo futuro. E se tem uma coisa que você precisa saber, é que nunca é tarde. Nunca. Mesmo que você tenha vivido décadas com maus hábitos. Mesmo que já tenha um diagnóstico de colesterol alto, hipertensão, pré-diabetes. Mesmo que sua família tenha histórico de infarto. Nada disso é uma sentença. É apenas um ponto de partida. O que vai determinar o destino é o caminho que você escolhe agora. A ciência comprova isso. Estudos com milhares de pessoas mostram que mudanças simples no estilo de vida reduzem drasticamente o risco de infarto. Que uma alimentação rica em vegetais, frutas, sementes, azeite, peixes e alimentos naturais protege o coração de forma poderosa. Que o movimento diário, mesmo que leve, melhora a circulação, reduz a pressão, regula os hormônios. Que o sono restaurador rejuvenesce o corpo. Que a mente em paz cura inflamações. Ou seja, o que parecia difícil, distante, quase impossível, está na verdade ao seu alcance, na sua cozinha, na sua rotina, no seu prato, nos seus pensamentos, e você pode começar hoje, agora. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece escolhendo um novo café da manhã. Ao invés de pão branco com margarina e café forte, opte por frutas com aveia,
um iogurte natural, um chá de camomila. No almoço, pense em cor, coloque mais verde, mais legumes, mais comida de verdade. E depois do almoço, ao invés de voltar para o sofá, dê uma volta, nem que seja até a esquina. Mexa-se. Desligue o celular uma hora antes de dormir. Crie um ritual noturno de autocuidado. Leia um livro leve, escute uma música calma, tome um chá de ervas. Diga a si mesmo que está escolhendo a vida. E se tiver dificuldades, peça ajuda. Fale com um nutricionista, marque um cardiologista, converse com quem te ama. Ninguém precisa fazer isso sozinho, mas você precisa dar o primeiro passo. E mais do que tudo, pare de se culpar. Não adianta olhar para trás e se envergonhar do que fez ou deixou de fazer. Isso só paralisa. O que cura é o agora. É a decisão de mudar por amor, não por medo. Amor à sua vida, à sua família, ao seu futuro. Você é valioso. Sua vida importa. Seu coração merece respeito. Imagine agora o futuro que você quer viver. Um futuro com energia, com saúde, com liberdade, em que você corre com seus netos, viaja com disposição, acorda com alegria, vive com plenitude. Esse futuro começa com as escolhas de hoje. E se você achava que era tarde demais, pense nas pessoas que você ama. Pense em quem depende de você. Pense nas histórias que ainda quer viver, nas conquistas que ainda deseja alcançar, nas manhãs em que ainda vai acordar com o coração leve. Você não está sozinho. Existem milhares de pessoas como você que um dia acordaram e disseram: "Eu não aceito mais viver no piloto automático." E deram a volta por cima, mudaram os hábitos, mudaram os exames, mudaram a vida. E você pode ser uma delas. A vida te trouxe até aqui. E isso não é por acaso. Talvez este vídeo seja o empurrão que faltava, o sinal que você pediu, a resposta que sua alma já buscava há muito tempo. Agora só depende de você. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está pedindo por mudança. E agora, você tem uma escolha: deixar essa mensagem passar como mais um vídeo qualquer, ou transformar esse momento em um novo começo. Você não precisa esperar pelo susto, não precisa viver com medo, não precisa continuar adiando a sua saúde. Comece hoje. Cuide do seu coração com respeito, com presença, com amor. Seu corpo está pronto para reagir, sua vida está pronta para florescer, mas a decisão é sua. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está nos assistindo e se essa mensagem fez sentido para a sua vida. E mais importante ainda, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser um amigo, um irmão, uma vizinha, alguém da sua família. Às vezes, esse simples gesto salva uma vida. E se ainda não fez isso, inscreva-se agora mesmo no canal Vida Longa ao Coração, ative o sininho e venha com a gente nessa jornada de prevenção, longevidade e consciência. Aqui você encontra informações sérias, práticas e transformadoras, sem enrolação, sem terrorismo, sem fórmulas milagrosas. Apenas verdade, cuidado e ciência a favor da sua saúde. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem cuida do coração vive mais e vive melhor.